Eu paguei R$ 19.400 pelo cruzeiro de aniversário de casamento dos meus avós. Um presente que eles esperaram por 38 anos. 2 dias antes do embarque, minha mãe disse, eles nem iam valorizar isso. Vamos nós no lugar deles. Minha irmã completou, eles podem assistir aos nossos stories. Eu apenas sorri. Eles não faziam ideia do que não sabiam. O diretor do cruzeiro era meu amigo. Fiz uma ligação. 3 minutos depois, todos os nomes da reserva foram retirados da lista. Na manhã seguinte, minha mãe recebeu um envelope. Era a letra da minha avó. Dizia apenas, os papéis foram trocados. Eu vinha juntando dinheiro há quase 3 anos. Gorjetas do bar onde trabalho, turnos extras nos feriados, envelopes com dinheiro vivo que eu nunca mexia. Tudo para isso. Um cruzeiro surpresa pelos 38 anos de casamento dos meus avós. 10 noites, rota pelo Mediterrâneo, suíte com varanda. Daquele tipo que eles sempre sonharam, mas nunca puderam pagar. Daquele tipo que eles mereciam. Reservei tudo no nome deles, Sr. e Sra. Thompson, e ainda organizei um pacote de boas-vindas com champanhe e músicas antigas. Não contei logo de cara. Queria que a revelação fosse cinematográfica. Imaginava minha avó levando a mão à boca, meu avô piscando, sem acreditar. Esse sonho me manteve firme durante os meses de turnos duplos. Mas, em vez disso, 2 dias antes do cruzeiro, entrei na cozinha e encontrei minha mãe tomando café como se nada tivesse acontecido. Vamos nós no lugar deles, disse assim, do nada. Não perguntou. Não explicou. Só disse. Eu pisquei. O quê? Ela mexia o café, tranquila. Seus avós nem aproveitariam. Sua avó enjoa fácil e seu avô está velho demais para excursões. Ia ser desperdiçado. Desperdiçado. Como se gentileza tivesse prazo de validade. Como se gratidão só valesse se viesse com selfie. Minha irmã apareceu no corredor, já gravando com o celular. Eles podem assistir nossos stories. E riu. Quer dizer, vão se sentir incluídos. Eu não ri. Não falei nada. Só sorri. Porque eles não sabiam do que estavam perdendo. O diretor do cruzeiro foi meu colega de quarto na faculdade. A gente pregava peças em professores e manipulava as votações nas noites de karaokê. Hoje ele gerencia a lista de convidados de um dos navios mais luxuosos do mundo e me devia um favor. Fiz a ligação. 3 minutos depois, todos os nomes da reserva Thompson, menos 2, sumiram do sistema. 2 horas depois, minha avó estava na minha sala, segurando um envelope com detalhes dourados. Ela abriu devagar, leu cada palavra 2 vezes. Os olhos se encheram de lágrimas. Isso é pra gente? Assenti. Ela olhou pro meu avô. Ele apenas sussurrou, achei que você tivesse esquecido. Eu não tinha. Mas alguém tinha esquecido de outra coisa. Na manhã seguinte, havia um envelope sobre o balcão da cozinha. Minha mãe o abriu enquanto passava geleia no pão. Era a letra da minha avó. Uma única frase, os papéis foram trocados. O rosto da minha mãe ficou pálido. Ela me olhou. E eu só tomei um gole do meu café e sorri. Meus avós me criaram mais do que meus próprios pais. Quando eu era criança e minha mãe vivia correndo atrás de carreira ou namorado dependendo do ano, foi minha avó quem me ensinou a trançar pão e fazer contas. Foi meu avô quem me ensinou a trocar óleo e a manter a calma quando tratam você como se não importasse. Você não precisa gritar para ser ouvido, ele dizia. Só precisa estar certo e ter paciência. Mas minha mãe nunca gostou do fato de que meus avós faziam mais parte da minha vida do que ela mesma. Vivia dizendo que a vovó me mimava demais. Que o vovô enchia minha cabeça de bobagens. Mas quando a hipoteca apertou, foi para eles que ela ligou. E quando minha irmã precisou do primeiro carro, foi o vovô quem assinou como fiador. Eles nunca diziam não. Talvez por isso ela fingisse que eles não existiam. Tem gente que simplesmente não enxerga quem nunca pede reconhecimento. 3 meses antes do cruzeiro, minha avó teve um susto de saúde. Nada grave, mas o suficiente para lembrar a todos que o algum dia não é garantido.
Foi aí que deixei de sonhar e comecei a planejar. Encontrei uma rota pelo Mediterrâneo com todos os lugares que eles viviam circulando nas revistas, mas nunca tinham conhecido: Barcelona, Nápoles, Santorini. Aproveitei cada dia de folga. Até adiei minha entrada na pós-graduação. Claro que minha mãe não sabia o preço de tudo isso. Nem minha irmã. Elas só viram as fotos depois, a vista do mar, o roteiro, a noite especial de jazz que organizei com meu amigo que trabalha a bordo. Começaram a brincar como se tivesse sido o cruzeiro delas. Você devia ter deixado a gente ir, disse minha mãe depois de ler o bilhete. A gente teria aproveitado bem mais. E sua avó ia adorar ver nossas fotos. Eu não respondi. Mais tarde, ela tentou de novo: você acha mesmo que ela vai aguentar tanto andar? E os joelhos do seu avô? Não vem reclamar comigo se eles ficarem presos em Atenas. Mas eu sabia o que estava fazendo. Já tinha solicitado assistência com cadeira de rodas. Até organizei uma cerimônia surpresa de renovação de votos, com o próprio diretor do cruzeiro celebrando. Aquilo não era só uma viagem. Era uma carta de agradecimento em forma de presente. E então veio a mensagem. Na noite anterior à partida, às 23h42, minha mãe me mandou um texto. Mãe, só para avisar, eles não vão mais. É definitivo. Pode parar com esse drama. Eu não respondi. Porque, naquele exato momento, minha avó estava no quarto de hóspedes, dobrando uma blusa nova que comprou só para usar em Santorini. E meu avô estava revendo a lista de portos como se fosse o mapa de Eldorado. Eles já estavam a meio caminho na cabeça e no coração. Foi aí que eu entendi. Minha mãe não estava só tentando tomar um cruzeiro. Ela queria pagar a parte de mim que escolheu alguém diferente, alguém mais gentil, alguém que valia a pena ser celebrado. Na manhã do embarque, o céu sobre Barcelona tinha a cor de uma promessa. Eu fiquei ao lado dos meus avós no porto, vendo eles admirarem o navio como crianças diante de uma loja de doces. Meu avô tirou do bolso seu velho celular flip, remendado com fita em 2 lugares, e tentou tirar uma selfie. Cortou metade do rosto, mas eu não corrigi. Só ri, e tirei uma foto dos 3 juntos. Ele sussurrou: tem certeza de que isso tudo é pra gente? E eu apenas assenti. Cada pedacinho. Seguimos, então, para a fila do check-in. Observei a fila se mover lentamente. As pessoas arrastavam malas, crianças meio adormecidas nos ombros dos pais. O ar cheirava a maresia e protetor solar. Foi então que eu as vi. Minha mãe e minha irmã, puxando suas bagagens como se aquele fosse o lugar delas, como se a viagem sempre tivesse sido delas. Minha irmã usava um chapéu enorme e salto alto para um cruzeiro. Minha mãe estava com os óculos escuros apoiados na cabeça, falando alto ao celular. Fomos promovidas para a suíte com varanda. Isso mesmo. Ela fez todo o trabalho, mas quem tá colhendo os frutos somos nós. Ela ainda não tinha me visto. Nem minha avó, que estava concentrada em organizar os cartões de embarque que eu tinha impresso na noite anterior. Mas eu vi tudo. E me senti em paz, porque já tinha feito a ligação. 2 dias antes, liguei para o Marco, meu amigo e diretor do cruzeiro, e contei tudo. A manipulação. O senso de direito. A traição. Pedi só uma coisa. Garanta que os nomes delas não passem do manifesto. Ele nem hesitou. Deixa comigo. Agora, ali parada, observando as duas se aproximarem do balcão VIP como se fossem da realeza, eu quase senti pena. Quase. Até minha irmã me ver. O rosto dela congelou por um instante. Depois, surgiu aquele sorriso. Devagar. Arrogante. O mesmo que ela usava quando me fazia sentir com 8 anos de novo. O mesmo sorriso que ela deu quando contou para minha turma inteira que eu dormia com abajur, que eu era adotada, que eu nunca seria importante. Ela acenou. Olha só quem resolveu aparecer, disse, arrastando as palavras como garras. Minha mãe deu um passo à frente, lábios já preparados, tom teatral. Querida, achamos melhor fazer o check-in mais cedo. Espero que não se importe. Eu disse. Nada. Ainda não.
Entregaram os passaportes ao atendente. Ele escaneou, depois pausou. Digitou algo. Escaneou de novo. Então olhou para cima. Desculpe, senhora. Não há nenhuma reserva com esses nomes. O rosto da minha mãe se contorceu. Como assim? Esse cruzeiro foi organizado pela minha filha. Aquela ali, disse, apontando dramaticamente para mim. O atendente manteve a calma. Sinto muito. Esses nomes não estão na lista de convidados. Vou precisar que se afastem. Minha irmã bufou. Você só pode estar brincando. Meu avô, percebendo o que estava acontecendo, se aproximou e perguntou baixinho. Quer que eu? Balancei a cabeça. Isso faz parte do presente. Minha mãe veio até mim, furiosa. Você fez isso. Eu sei que foi você. A voz não era alta. Ainda não. Mas o tom cortava como faca. Você acha que isso te faz melhor do que a gente? Sussurrou, com raiva. Continuei em silêncio. Você não pode simplesmente nos cortar assim, ela continuou, as mãos tremendo. Nós somos sua família. Foi aí que eu falei. Não. Vocês são um hábito que eu consegui quebrar. Ela recuou, como se tivesse levado um tapa. Minha irmã tentou rir. Beleza. Quer ser mesquinha? Seja. Mas não espere que a gente te perdoe quando a vovó acabar no hospital com insolação ou quando o vovô esquecer onde está no meio da viagem. Foi então que minha avó, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, se virou lentamente para elas. A voz dela era suave, mas cada palavra atingia como um golpe certeiro. Você não queria que a gente fosse porque achava que não éramos divertidas o suficiente, fortes o suficiente, dignas o suficiente. Então me diz, há quanto tempo a gente não é suficiente para você? Silêncio. Nem as gaivotas pareciam se mover. Ela puxou algo da bolsa, uma carta desbotada, rasgada nas bordas. Escrevi isso para você, Maria disse, entregando à minha mãe. Há 38 anos, quando você saiu de casa. Escrevi, sempre vou me orgulhar de você. Mas, por favor, não esqueça de onde veio. As mãos da minha mãe tremiam ao segurar o papel. Você esqueceu, disse minha avó. Mas tudo bem. Porque agora a gente lembra quem é. O aviso de embarque ecoou no alto-falante. Me virei para o atendente. Estamos prontos. Enquanto caminhávamos adiante, olhei para trás uma última vez. Minha mãe ainda segurava a carta. Minha irmã encarava o navio. E o atendente, Deus o abençoe, estava educadamente indicando a saída para as duas. A bordo, tudo parecia surreal. Como se tivéssemos entrado num mundo paralelo, onde o cuidado era genuíno e estar presente não era uma obrigação. Meus avós estavam na varanda da cabine, olhando o mar aberto. O vento bagunçava o cabelo da vovó e ela ria. Não aquela risada educada, mas uma risada de verdade, daquelas que enchem os olhos de brilho. Fazia anos que eu não ouvia isso. Está melhor do que eu imaginava, ela disse, com a voz leve como a brisa. Assenti, mas meus ombros ainda carregavam tensão. O celular vibrou no meu bolso. Mais uma chamada. Nem ouvi. Já eram 4 mensagens de voz. A primeira era minha mãe, gritando. Como você pôde fazer isso com a gente? A segunda, minha irmã choramingando sobre ter passado vergonha. A terceira, um silêncio pesado, seguido de um suspiro. A quarta, eu já não me importava mais. Desliguei o celular por completo. 7 dias de silêncio. Tomamos café da manhã no convés. Participamos de aulas de salsa no deck inferior. O vovô fez amizade com os músicos do navio, contando histórias dos tempos de marinha. A vovó conheceu uma senhora de Maaga e passaram a fazer yoga ao nascer do sol. Eu não via os dois tão vivos fazia uma década. Naquela primeira noite, depois que eles foram dormir, saí sozinha para o convés. O oceano parecia um lençol preto sob as estrelas, calmo, sincero, tão diferente de casa. Casa sempre foi feita de barulho abafado, tensão acumulada e dívidas emocionais nunca quitadas.
Pensei em quanto tempo passei tentando conquistar a aprovação de pessoas que só me viam como carteira, boia de salvação, solução conveniente. Mas aquele cruzeiro não era vingança. Era libertação. No terceiro dia, a vovó me entregou um envelope pequeno. Eu queria dizer isso pessoalmente, mas acho que assim é melhor. Dentro havia uma fotografia antiga, com as bordas gastas. Eu devia ter uns 7 anos, segurando um pote de biscoitos, parada de forma desajeitada enquanto minha mãe e minha irmã riam ao fundo. Eu sorria, mas meus olhos pareciam perdidos como se, mesmo naquela idade, eu já soubesse qual era meu lugar naquela dinâmica. No verso, ela havia escrito. Eu já via naquela época. Você era a única que realmente olhava ao redor e notava. Não deixe que eles apaguem essa parte de você. Eu não chorei. Apenas segurei a foto por um bom tempo. Deixei que ela repousasse nas minhas mãos como uma verdade silenciosa. À noite, sentávamos juntos no convés, sem dizer nada, enrolados em cobertores, ouvindo o som das ondas. Mas era um silêncio cheio, o tipo que não precisava ser consertado. O amor nem sempre fala. Às vezes, ele apenas permanece. Na quinta noite do cruzeiro, pouco antes do jantar, o concierge bateu à porta da nossa suíte. Para o senhor e a senhora Martinez, disse ele, segurando um envelope grosso, selado com cera dourada. Chegou esta manhã. Prioritário. Franzi a testa. A gente não tinha encomendado nada. Ele sorriu com educação. Não veio do navio. Foi enviado por via aérea para o próximo porto. Alguém quis garantir que chegasse no meio da viagem. O vovô pegou o envelope com cuidado, analisando o selo. Trazia um brasão de família que nenhum de nós reconhecia. Dentro, dobrados com precisão, havia 2 itens, uma carta e uma folha com um documento legal. Ele me entregou a carta. Se você está lendo isso, é porque finalmente conseguiu o que merecia, um momento de paz. Espero que tenha valido a espera. A caligrafia não me era familiar, até que reparei na cor da tinta, nos traços angulosos, no jeito como o R e o S se curvavam 2 vezes. Era do meu tio, o irmão mais velho da minha mãe. Aquele que tinha sido renegado, apagado das fotos, esquecido das histórias. Minha mãe só se referia a ele com uma palavra: traidor. Ele havia deixado a família após uma grande briga envolvendo dinheiro. Algo sobre a herança da vovó mal administrada, escondida, redistribuída. Continuei lendo. Você sempre me lembrava de mim. Silenciosa, atenta, deixada de lado. Isso não é uma maldição. É o olhar mais claro. Prometi a mim mesmo que, se pudesse, um dia devolveria o que foi tirado dos seus avós e de mim. Veja a última página. Não conte para sua mãe ainda. Deixe que ela sinta a tempestade que criou. Minhas mãos tremiam levemente quando virei o documento. Era uma escritura de transferência de propriedade, uma pequena casa à beira-mar em Morca, quitada, no nome dos meus avós. Fiquei olhando, incrédula. O vovô se inclinou, ajustou os óculos. Sua mandíbula caiu lentamente. Essa era a casa com que sua avó sempre sonhou, sussurrou. O cruzeiro era para ser a primeira viagem de verdade deles. Mas agora, de repente, havia algo maior. Um futuro. Um lar. Um lugar que não poderia ser tirado por culpa, pressão ou manipulação. Um final seguro escrito por alguém que a família tentou apagar. Naquela noite, no jantar, eu os observei falando sobre planos de jardim, sobre nascer do sol, sobre qual cor pintar as janelas. Pela primeira vez, eles não estavam lembrando do passado. Estavam planejando o futuro. E, pela primeira vez, eu não me sentia um espectador na história de outra pessoa. Sentia que fazia parte de uma nova história minha. Os dias que seguiram o cruzeiro foram mais silenciosos do que eu esperava. Um silêncio quase estranho. A tempestade usual de ligações, mensagens e súplicas urgentes da minha mãe e da minha irmã cessou por completo. Era como se a perda repentina do controle tivesse deixado as duas atordoadas, ou talvez, pela primeira vez, obrigadas a parar e refletir sobre as consequências de suas escolhas. Enquanto isso, meus avós floresciam de um jeito que eu nunca tinha visto.
Os olhos da vovó brilhavam com uma luz renovada, cheia de vida e esperança, como se um peso que ela carregava há décadas tivesse finalmente sido retirado. O vovô, sempre um homem de poucas palavras e postura firme, havia amolecido. Seus sorrisos vinham com calor verdadeiro e, com eles, uma disposição nova de abrir o coração para o mundo. A casa nova em Maiorca não era apenas feita de concreto e tijolos. Era um refúgio. Um símbolo de liberdade e de recomeço. O início de um novo capítulo em uma fase da vida onde muitos se conformam com o comum. Minha avó, alma serena e firme que me ensinou sobre gentileza, paciência e resiliência, passou a me escrever cartas cheias de afeto e gratidão. Você não nos deu só uma casa, dizia em uma delas, com a caligrafia delicada, porém firme. Você nos deu esperança. Nos deu a chance de voltar a sonhar. De acreditar que a vida ainda pode nos surpreender, mesmo nessa idade. Cada palavra parecia um bálsamo, curando cicatrizes invisíveis deixadas por tantos anos de dureza e silêncio. O vovô, o homem que me mostrou a força do silêncio e o poder de manter-se firme sem levantar a voz, redescobriu um propósito ao receber vizinhos em pequenos encontros. Suas histórias dos tempos da Marinha, de como enfrentou dificuldades com dignidade e calma, se tornaram o elo daquela nova comunidade. Ao vê-lo rir e compartilhar memórias, eu via também o orgulho em seus olhos sempre que ele falava de mim, não mais como um neto envolvido em dramas familiares, mas como alguém que encontrou força própria e soube traçar seus limites com leveza. A história da minha mãe era mais complicada. Depois de semanas em silêncio, ela entrou em contato. Sua voz soava hesitante, carregando o peso do arrependimento e talvez um lampejo de consciência sobre a dor que causou. Talvez eu tenha sido dura demais, disse, quase num sussurro. Talvez eu não tenha enxergado direito. Mas anos de manipulação, acusações veladas e um senso profundo de direito adquirido não desaparecem com meia dúzia de palavras. O passado ainda pairava entre nós, como uma sombra constante, me lembrando do motivo pelo qual eu precisava proteger a mim mesmo. Minha irmã, a mais barulhenta quando o assunto era querer tudo, também me escreveu, depois de um longo silêncio. A mensagem foi curta e tímida. Desculpa. Eu não percebi o quanto te machuquei. O pedido de desculpas era frágil, como um sussurro em meio à tempestade. Mas era um começo. Escolhi não responder de imediato. Sabia que reconstruir confiança leva tempo. E, por enquanto, eu precisava manter meus limites firmes e o coração em guarda. E então havia o Marco, o diretor do cruzeiro, meu amigo da faculdade, e um aliado inesperado em tudo isso. Sua presença discreta e seu apoio constante me lembraram que, às vezes, a ajuda e a bondade vêm de onde menos se espera. Ele nunca quis agradecimentos ou reconhecimento. Só sorria quando eu dizia que aquele gesto simples havia mudado o rumo da história da nossa família e dado aos meus avós uma nova chance de viver de verdade. Enquanto eu observava o sol desaparecer no horizonte do Mediterrâneo, em pé no deck, senti uma paz profunda tomar conta de mim. Pela primeira vez em anos, o peso sufocante das expectativas e das obrigações tinha desaparecido. Eu já não era refém das demandas familiares, nem dos ressentimentos do passado. Mas, no fundo, eu sabia que ainda faltava algo. Uma última conversa. Um último ajuste. Um momento de encerramento para me libertar de vez. Os dias depois do cruzeiro se transformaram em semanas, até que finalmente me vi sentado de frente para minha mãe, em um café silencioso daqueles onde o barulho se dissolve no fundo e só restam as palavras que nunca foram ditas. Ela parecia mais velha do que eu lembrava. As linhas do rosto mais profundas, os olhos mais suaves, porém ainda cautelosos. Estive pensando, disse ela, mexendo o café devagar, sem levantar os olhos. Sobre tudo. Sobre nós, sobre o que aconteceu. Assenti, esperando. Ela suspirou. Talvez eu tenha me equivocado. Talvez eu tenha dado muita coisa como garantida. Você nunca foi só um garoto com carteira cheia, você era. A voz falhou. Por um instante, a vulnerabilidade rompeu a armadura que ela usava havia tanto tempo. Não espero que tudo volte a ser como antes, continuou. E nem que você me perdoe de imediato. Mas quero que saiba, eu sinto muito. Engoli em seco. Um nó se formou na garganta. Anos de dor, mágoa e silêncio fervilhavam dentro de mim. Mas eu tinha aprendido a lição mais difícil de todas: perdoar não é esquecer, é se libertar.
Eu não sou mais a mesma pessoa, disse em voz baixa. Passei tempo demais tentando ser tudo para todo mundo. O que conserta, o que provê, o que faz a paz. Ela me olhou pela primeira vez, com atenção. E o que você esqueceu? De cuidar de mim? Ela estendeu a mão, com hesitação, e pousou-a levemente sobre a minha. Isso é tudo o que eu sempre quis, sussurrou. Naquele instante, eu entendi que o amor verdadeiro não é se doar até não sobrar nada. É saber colocar limites. É respeito. É ter coragem de dizer não. O celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem da minha irmã. Tenho orgulho de você por ter se posicionado. Por finalmente ser você. Sorri. Era o fechamento que eu precisava. Não um reencontro perfeito. Não um pedido de desculpas ideal. Mas um passo adiante. Um novo capítulo. Olhei ao redor do café, rostos comuns, xícaras fumegantes, o zumbido da vida seguindo seu curso. E soube, essa era minha vida agora. Não mais definida pelo que eu dava ou pelo que tiravam de mim, mas por quem eu escolhi ser. Forte. Livre. Inteiro. O maior presente que eu já me dei não foi um cruzeiro, nem uma casa, nem ter vencido uma discussão. Foi a coragem de fechar uma porta, e abrir outra. A mensagem chegou às 19h42 de uma quinta-feira. Sem saudação, sem explicação, só a voz do meu pai, controlada e direta, como se fosse um comunicado interno: não se incomode em vir à reunião de família. Estamos cortando laços. Foi isso. 18 palavras. 18 sílabas, se contar a pausa antes de desligar. Eu ouvi de novo, não por duvidar, mas porque, por algum motivo, esperava sentir algo maior. Uma explosão de raiva, um aperto no peito, qualquer coisa. Mas tudo o que veio foi silêncio. Como se a parte de mim que vinha se preparando em silêncio para isso finalmente tivesse escutado o que sempre soube. Meu nome é Harper Lane. Sou o mais novo de 2 irmãos. Meu pai, Warren, construiu a Lane Autoare do zero, começou como mecânico, virou dono de franquia e depois, operador de uma rede regional. Meu irmão mais velho, Hat, sempre foi o herdeiro que ele quis, carismático, impulsivo, intocável. E eu? Eu era quem mantinha as luzes acesas. Silenciosamente. Eficientemente. Invisivelmente. Não retornei a ligação naquela noite. Não perguntei o motivo. Nem encaminhei a mensagem de voz para minha mãe, Lynette, que sempre se mantinha distante dos assuntos da empresa quando eles se tornavam inconvenientes. Só mandei 2 palavras para o meu pai: entendido. Em seguida, abri o laptop, entrei no portal de empréstimos, o mesmo que não acessava há meses, e fiz o que ninguém esperava de mim: retirei meu nome. Não por vingança, nem por birra. Por clareza. 2 anos antes, quando a empresa da família precisou de um empréstimo de 2,5 milhões de dólares para expandir, o banco exigiu um segundo fiador com crédito limpo. Hat estava endividado. Warren tinha influência, mas não bons números. Eu tinha ambos crédito impecável e um MBA por Harvard. Ninguém me pediu. Apenas colocaram os papéis na minha frente, certos de que eu assinaria. E eu assinei. Porque naquela época, eu ainda achava que lealdade significava pertencimento. Mas agora, sozinho na mesa da cozinha, com a mensagem de voz ainda tocando baixinho ao fundo, percebi uma coisa diferente: eles não me cortaram. Só confirmaram o que vinham fazendo em silêncio há anos. E desta vez, eu estava pronto para terminar a frase por eles. Eu costumava pensar que meu pai amava a ordem acima de tudo. Mas com o tempo, entendi, não era ordem. Era controle. Warren Lane construiu a empresa como construiu nossa casa, tijolo por tijolo, regra por regra, sem espaço para suavidade. A garagem vinha primeiro. A família, em segundo. Às vezes, em terceiro. Ele repetia sempre um ditado na frente dos funcionários e ainda mais diante da gente: não contratamos gente de fora. Só recrutamos substitutos. Hat e eu éramos isso, sucessores em potencial. Pelo menos no papel.
Heath era 3 anos mais velho, mais barulhento, mais ousado, sempre fora do alcance da responsabilidade. Mas ele tinha o charme que Warren respeitava. Uma arrogância que meu pai reconhecia como dele mesmo. Heath ganhava elogios, segundas chances, liberdade. E eu ganhava a prancheta. Aos 12, eu registrava remessas de pneus no QuickBooks. Aos 16, cuidava da folha de pagamento da terceira filial durante as férias de primavera. Ninguém perguntava. Só me diziam. Sem agradecimentos, sem escolhas, apenas a expectativa silenciosa de que eu estaria disponível, obediente e incansável, onde quer que a empresa precisasse. Minha mãe, Lynette, não era cruel. Ela apenas se anulava dentro do papel que aceitava. Preparava jantares, dobrava boletos, sorria nas reuniões e depois me puxava de lado para sussurrar: seu pai está construindo algo para nós. Seja grata, querida. E eu era. Ou tentava ser. Estudei muito. Fiz meu MBA. Recusei uma oferta em Chicago, em uma empresa de logística, porque Warren disse: família vem antes da ambição. Ele precisava de alguém para ajudar na expansão regional. Heath, ao que parece, estava focado na visão. Eu me concentrei em todo o resto. Quando surgiu a chance de garantir financiamento para uma nova sede, fui eu quem negociou o arrendamento, comparou taxas entre 6 bancos, fechou um acordo com bons termos e uma taxa de juros fixada por 3 anos. Mas o banco exigiu um segundo signatário. Heath não podia. O crédito dele estava arruinado. Warren não queria colocar seus bens pessoais em risco. Então vieram até mim. Sem discurso, sem jantar. Só os papéis sobre a mesa e uma caneta já destampada. Hesitei talvez por meio segundo. Depois assinei, porque, em algum lugar dentro de mim, ainda acreditava que se eu demonstrasse lealdade suficiente, se me mostrasse útil bastante, quase descartável, eles finalmente me enxergariam não como um plano B, mas como parte do plano. É claro que eles nunca disseram obrigado. Apenas presumiram que era minha obrigação. Isso foi há 2 anos. Achei que estava investindo em um futuro que seria nosso. Não percebi, na época, que só estava me tornando útil bastante para ser invisível. E, se você fica invisível por tempo suficiente, começa a achar que isso é uma forma de amor. Mas não é. É só silêncio disfarçado de paz. O primeiro estalo não foi uma quebra. Soou como uma risada. A risada do Heath, para ser exato. Estávamos em uma reunião de orçamento trimestral, só nós 3, eu, Heath e Warren. Apontei uma duplicação em uma fatura de fornecedor, $12.000, repetida por 3 meses. Um erro claro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Isso é de um amigo meu, disse Heath, dando de ombros como se estivesse tirando um fiapo da camisa. Deixa passar. Ele nos dá boas condições em outras coisas. Olhei pro meu pai, esperando algo. Uma sobrancelha arqueada, talvez uma palavra de reprovação. Mas Warren nem piscou. Apenas tomou um gole do café e disse: concentre-se em coisas maiores, Harper. Pare de agir como um estranho. Um estranho. Essa palavra não apenas machucou, ela se alojou debaixo da pele. Eu não era um recém-contratado. Supervisionar a logística de 4 expansões, renegociei o arrendamento da nossa frota cortando os custos pela metade, e mantive a folha de pagamento equilibrada durante 2 crises na cadeia de suprimentos. E, ainda assim, bastava que eu questionasse algo fora das planilhas ou que saísse do script da obediência silenciosa para me tornar um estrangeiro. Depois daquela reunião, as mudanças começaram de forma sutil. Meu acesso aos sistemas de back-end foi diminuindo. De repente, não conseguia mais entrar nas plataformas dos fornecedores. O painel financeiro me redirecionava para uma versão somente leitura. O cartão corporativo vinculado ao meu nome venceu. Nunca emitiram um novo. Sempre que eu perguntava, diziam que era reestruturação, mudança no sistema ou, pior, não se preocupe com isso. Enquanto isso, notei que Heath ganhou uma nova estação de trabalho, uma viagem paga pela empresa para Las Vegas, chamada de encontro de liderança, e uma cadeira de escritório que custava mais do que meu primeiro carro. Algo em mim começou a mudar. Ainda não era raiva. Era vigilância. Um alerta silencioso.
Aquele tipo de sinal que vem quando seus instintos cochicham, eles estão construindo uma porta. E ela só abre para um lado. Comecei a arquivar tudo. Relatórios de gastos internos, atas de reuniões, e-mails onde Red copiava clientes mas assinava com meu nome. À noite, eu organizava tudo em uma pasta privada no meu computador pessoal. Dei um nome a ela, Shadow Ledger. Eu ainda não sabia exatamente o que estava construindo. Só sabia que precisava guardar a verdade, enquanto ela ainda estava ao meu alcance. Foi numa dessas noites que entrei em contato com Danielle Keller, uma antiga colega da faculdade de Direito. Havíamos perdido contato por anos, até que ela ajudou a irmã a sair de um divórcio complicado, envolvendo uma sociedade imobiliária. Não contei tudo para Danielle apenas o suficiente para fazer uma pergunta simples: se um consignatário desistir de um empréstimo comercial, o que acontece? A pausa dela disse tudo. Depende, respondeu. Se você não for fiador e não estiver envolvido em nenhuma violação recente, o banco pode reavaliar o empréstimo sem o seu nome. Silenciosamente, e de forma legal. Eu expirei, aliviada. Naquele momento, eu ainda não sabia se estava traçando uma rota de fuga ou construindo um álibi. Mas o que finalmente entendi foi que a história que eu achava que estava vivendo a da filha leal, mantendo o legado de pé, não era mais minha. Eles não estavam apenas me afastando. Estavam fazendo isso devagar o suficiente para continuar lucrando com o meu silêncio. Era uma manhã de quinta-feira, começo da primavera, quando a peça final se encaixou. As árvores do lado de fora da janela do meu escritório estavam começando a brotar. Lembro com nitidez desse detalhe, porque havia algo naquela renovação silenciosa que tornava o que eu estava prestes a descobrir ainda mais podre. Recebi meu resumo mensal de crédito, algo que eu costumava revisar por hábito, não por preocupação. Mas, desta vez, algo saltou aos olhos: revisão de pagamento diferido da Lane Rhodes. Eu não via esse nome havia anos. Era uma empresa de fachada criada por Warren para lidar com imóveis inativos, ou pelo menos era o que eu pensava. Curiosa, fui mais fundo. O que encontrei não foi apenas decepcionante. Foi pior. O empréstimo de expansão que eu havia coassinado 2 anos atrás, o mesmo que financiou a nova sede da Lane Auto-Aire, estava com 3 parcelas em atraso. A empresa estava descumprindo prazos, com fornecedores sem pagamento e inadimplente em renegociações. E meu nome ainda estava lá. Pior, meu nome era citado nas comunicações com os credores como justificativa para que mantivessem a boa vontade, já que meu crédito estava limpo. Minhas finanças ainda estavam intactas. Eu era, como sempre, o pilar confiável. Só que eu não via um relatório financeiro havia meses. Não participava de uma reunião do conselho desde o outono passado. E a última vez que pedi atualizações ao Red, ele respondeu com um emoji piscando e relaxa, mana. A grande visão está chegando. A tal visão não pagava boletos. Abri arquivos antigos. Cruzei faturas dos últimos 6 trimestres com as projeções orçamentárias que eu mesma havia elaborado. E então vi, mais de $40 mil em consultorias, todos canalizados por um amigo do Red. Várias entradas como teste de marketing sem campanha associada. Reparos de frota triplicados, orçamentos de fornecedores assinados com minhas iniciais que eu nunca provei. Não era má gestão. Era esquema. Naquele mesmo dia, marquei outra conversa com Danielle. Dessa vez, pessoalmente. Sentamos frente a frente em um café tranquilo, perto do tribunal preferido dela. Mostrei tudo. Ela folheou os documentos devagar, os lábios pressionados, os olhos afiados. Quando chegou ao contrato do empréstimo, parou. Você não está listada como fiadora, ela disse. Pesquei. Como assim? Usaram seu nome como garantia, mas legalmente você não está vinculada, se desistir antes da reestruturação. E se eu desistir? Perguntei. Ela largou os papéis, cruzou as mãos e disse algo que nunca mais esqueci. Você não precisa confrontar. Não avise. Não grite. Apenas remova o tijolo que sustenta a parede deles, e deixe ela cair. Naquela noite, fui para casa e abri a pasta que havia renomeado. Não era mais um livro-razão. Agora era um plano de resgate. Lá dentro estavam PDFs, e-mails marcados, capturas de tela,
e um rascunho de carta que a Danielle havia me ajudado a escrever semanas antes numa época em que eu ainda hesitava. Mas agora, hesitação não existia mais. Eles não apenas me descartaram. Eles me sugaram até o último uso, contando com a ideia de que eu não teria mais nada a oferecer. Talvez fosse verdade. Mas ainda me restava uma coisa, meu nome. Levou 4 minutos. Esse foi o tempo que o portal permaneceu aberto depois que fiz login com as credenciais administrativas que eu mesma havia criado 2 anos atrás. Na época em que eu ainda tinha acesso total quando acreditava que estava construindo algo de verdade, a tela piscou uma vez e logo exibiu uma notificação. Status de colicenciante ativo. Opções de modificação disponíveis. Cliquei em remover. Em seguida, anexei a carta de retirada assinada que Danielle e eu havíamos finalizado 3 semanas antes. Digitei meu PIN. Enviado. Nenhum alarme soou. Nenhum e-mail de confirmação chegou. Só uma mensagem discreta em cinza, no rodapé da tela. Atualização recebida. Processamento pendente de revisão de conformidade. Estava feito. O passo seguinte era o setor de controle de risco. Enviei um e-mail para o gerente de empréstimos do banco, Keith Haro, mesmo com quem negociei durante a expansão. Anexei um resumo objetivo: inconsistências financeiras, fraude com fornecedores, assinaturas alteradas, restrições de acesso indicando exclusão deliberada. Fui cuidadosa, clara, profissional. O que não incluí foi um aviso. Menos de 1 hora depois, o banco congelou a conta operacional da Lane Holdings e iniciou uma auditoria interna sobre o empréstimo. Discretamente. Sem ligações para meu pai. Sem memorandos para Heath. Apenas uma pausa, um cursor piscando onde antes havia confiança cega. Enquanto eles tentavam entender, eu agi. Liguei para minha contadora pessoal, Sabrina Kim, em quem confio desde a pós-graduação. Juntas, revisamos minha exposição e simulamos cenários extremos. Ela confirmou o que Danielle já havia dito. Sem responsabilidade. Sem danos ao meu crédito. Nenhuma obrigação legal de notificá-los. O fundo para o qual eu havia transferido minhas economias no mês anterior também estava seguro. Naquela noite, pela primeira vez em anos, coloquei o celular no silencioso, e dormi. Quando acordei, na manhã seguinte, já havia 32 chamadas perdidas. No meio da tarde, eram 78 da minha mãe, 13 do meu pai, 7 do Heath e uma de um número que não reconheci, até ouvir a mensagem de voz. Era Gordon Maddox, o contador veterano da empresa. A voz dele estava agitada, desesperada, quase falhando. Harper, me liga agora. Isso é sério. O banco retirou o suporte. O empréstimo vai colapsar. Corremos risco de inadimplência. Você precisa consertar isso. Tá me ouvindo? Você precisa consertar isso. Ouvi 2 vezes. Não porque eu não tivesse entendido. Mas porque aquilo soava como justiça. E justiça, quando finalmente chega, não grita. Ela ecoa. No início da noite, Heath enviou sua primeira mensagem. Que diabos você fez? Depois, outra. Você exagerou. Dava para resolver isso internamente. Mas a palavra nós já não tinha mais efeito. Não existia um nós havia muito tempo. Mais tarde, minha mãe deixou uma mensagem de voz. Não estava com raiva, só falava baixo, com a voz trêmula. Querida, o que está acontecendo? Seu pai disse que o banco congelou tudo. Que eles podem revogar o empréstimo. Você assinou alguma coisa? Assinei, mas não expliquei. Liguei de volta. Deixei chamar 2 vezes. Falei apenas. Retirei meu nome. Só isso. Ela prendeu a respiração. Mas você não pode simplesmente fazer isso. Na verdade, posso, respondi. E fiz. Ela ficou em silêncio. Harper, isso afeta todos nós. Não. Falei com calma. Vocês garantiram que não afetasse. E desliguei. Sem raiva. Só, encerrando. Eles marcaram no restaurante de sempre.
Aquele dos aniversários antigos, paredes de tijolinhos, ventiladores de teto, a sala privativa perto da lareira onde um dia apagamos velas e brindamos com copos de ginger ale. Mas dessa vez, não havia balões. Nem bolo. Só meus pais, Warren e Lynette, sentados rígidos na ponta da mesa. E Red, fingindo que o celular no colo era mais interessante. Do outro lado, uma cadeira vazia me esperava. Como se, mesmo agora, eles ainda acreditassem que eu poderia ser convocada. Cheguei com 15 minutos de atraso. De propósito. Usava uma calça cinza e uma blusa de botões neutra, inexpressiva, impossível de ler. Danielle uma vez me disse, o poder não grita, ele chega sem pedir desculpas. Red se levantou quando entrei. Obrigado por vir. Eu não vim por você, respondi, puxando a cadeira devagar. Vamos economizar o tempo um do outro. Warren se inclinou sobre a mesa, os olhos cravados nos meus. Você deixou seu ponto claro. Alto e claro. Não falei, com a voz firme e tranquila. O banco deixou meu ponto claro. Eu apenas parei de proteger sua mentira. Ele cerrou o maxilar. Lynette se mexeu desconfortável na cadeira. Estamos tentando manter a empresa em pé, ele insistiu. Você acha que está nos punindo, Harper, mas está punindo o legado que seu avô construiu. Olhei diretamente para ele. O vovô construiu uma garagem. Você transformou isso numa ditadura. Red riu com desdém. Ah, qual é? A gente te deu tudo. Vocês me deram um emprego, retruquei, sem desviar o olhar. Não uma voz. O silêncio que seguiu foi denso. Quase confortável. Como se a sala, pela primeira vez, tivesse parado de fingir ser outra coisa. Então minha mãe falou, quase num sussurro. O que você quer, Harper? Essa era a pergunta, não era? Não era sobre vingança. Essa parte eu já tinha superado. O que eu queria era clareza. Peguei o envelope lacrado da bolsa e o coloquei sobre a mesa. Esta é uma declaração assinada, confirmando minha retirada permanente do empréstimo da empresa, do conselho e de todas as operações. Vocês nunca mais vão usar o meu nome. Warren abriu a boca, mas ergui a mão. Ainda não terminei. Respirei fundo. Também estou enviando uma denúncia anônima ao auditor estadual. Há fundos faltando, fornecedores sem pagamento, inconsistências na folha de pagamento. Deslizei o envelope até o centro da mesa. A bagunça agora é toda de vocês. E está legalmente documentada. O rosto de Red ficou vermelho. Você está destruindo tudo por ego. Não estou destruindo nada que se sustentasse de pé, disse, me levantando. Só estou removendo a ilusão de que um dia eu fiz parte disso. Me virei em direção à porta. Atrás de mim, pela primeira vez na vida, meu pai disse a palavra que eu jamais esperei ouvir. Harper, por favor. Parei. Não por dúvida. Mas por satisfação. Você me deixou uma mensagem de voz dizendo que tínhamos terminado, falei, sem olhar para trás. Estou só formalizando o acordo. E fui embora. A história saiu no jornal. Não nos grandes. Só uma nota discreta em um compêndio de negócios local. Lane Altoari enfrenta a turbulência financeira em meio a disputas internas. Eu não vazei. Mas sabia quem vazou. 2 dias depois, Danielle me ligou com a voz dividida entre o riso e a ironia. Quando as pessoas perdem poder, procuram alguém para culpar. E completou. Elas só não esperavam que essa pessoa já tivesse ido embora. Depois disso, os recados de voz ficaram mais agressivos. Do meu pai. Sua ingrata. Construímos essa empresa para você. Você está arruinando o seu futuro. Do Red. Você se acha esperta, mas vai precisar da gente um dia. De Gordon Maddox, o contador. Você tem ideia do que isso significa? Você destruiu o legado deles. Mas a verdade? Ninguém disse em voz alta. Eles destruíram o legado. Muito antes de eu sair. Destruíram quando usaram o meu nome, mas me negaram um lugar à mesa. Quando decidiram que eu era uma ameaça, não uma filha. Quando me tornaram invisível.
Agora o empréstimo desmoronava. As contas congeladas, contratos rescindidos. E eu? Intacta. Sem implicações legais. Sem perdas financeiras. Crédito preservado. Economias protegidas. Encaminhei a última mensagem de voz para Daniele. E apaguei o resto. Tirei o celular do silencioso. E, pela primeira vez em anos, ele permaneceu em silêncio. Sem crises. Sem pedidos. Sem incêndios que só eu pudesse apagar. Me mudei para um loft pequeno no centro de Portland. Nada sofisticado, apenas luz natural, janelas limpas e espaço suficiente para uma mesa, e paz. Comecei a oferecer consultoria discretamente, ajudando pequenas startups lideradas por mulheres a evitarem o tipo de armadilha que eu vivi. Não porque eu estivesse em busca de um novo propósito. Mas porque, enfim, eu já o tinha. 3 meses depois, um envelope chegou ao meu novo endereço. Sem nome de remetente, apenas o logotipo do banco e um código de rastreamento. Dentro, uma única folha de papel. Confirmamos que o empréstimo comercial associado à Harper Lane foi formalmente retirado e reestruturado. Nenhuma outra obrigação permanece. Nenhuma ação é necessária. Sem agradecimentos. Sem pedidos de desculpas. Sem explicações distorcidas. Apenas uma linha traçada na lei, e finalmente, na verdade. Guardei a carta em uma pasta marcada como concluído, e a deslizei para o fundo do armário. Naquela noite, acendi uma vela perto da janela. O loft estava em silêncio. A cidade abaixo zumbia viva, inconsciente. Pensei naquela mensagem de voz uma última vez. Não se incomode em vir à reunião. Estamos cortando laços. Eles queriam silêncio. Obediência. Ausência. E conseguiram os 3. O que não esperavam era que eu floresceria dentro daquele silêncio. Que eu construiria algo não por vingança, mas por verdade. Servi uma taça de vinho. Abri a ficha de uma nova cliente. E escrevi, no topo da página: Você não é difícil. Você está, finalmente, visível. E então, continuei.